revela a nós que o mundo foi criado pela misericórdia e pela bondade de Hashem. Esse mundo foi criado pela misericórdia e bondade de Hashem. E muitas vezes nós esquecemos disso. O mundo foi criado pela bondade e pela misericórdia de Hashem. E quando nós falamos que o mundo foi criado pela misericórdia e pela bondade de Hashem, nós precisamos entender que o Eterno parou tudo para criar a mim e a você. Ele criou a mim e a você pela sua bondade e pela sua misericórdia. Nós vivendo uma vida correndo atrás dos nossos interesses e tudo aquilo que nós buscamos, tudo que nós queremos hoje é urgente, tudo que nós queremos hoje é para ontem, e aquilo que não é para ontem são os nossos prazeres. Nós precisamos ter uma vida de prazer, como se a vida fosse seguir um fluxo, e esse fluxo é um fluxo sem consciência, sem reflexão. O homem está vivendo sem reflexão. Eu cheguei no Rio de Janeiro, falei que eu estou abismado com essa imagem que eu vi. Aquele viaduto que tem aquelas pedras, o viaduto do Leandro tem mais de 1 quilômetro. Ali debaixo, vários irmãos nossos. Ali tudo molhado. E a pele dele, já viu pele de porco? Quando a pessoa morreu, ainda não foi tratada, não passou ainda pelos processos, como fica aquela pele, sabe aquela pele de porco? Miriam, eu fui andando aquele povo com aquela pele de morto, eu olhando aquilo. Oi? Nossa, Miriam, que palavra, fala alto para todo mundo aqui. Escamando a pele, né? Não, a Miriam falou uma coisa técnica, fala para nós. Não, fica com uma cor, parecendo uma cor de azeitona. Azeitona, não fala da azeitona não, que eu amo azeitona. Deixa eu ver azeitona, que isso? Sim, então assim, eu vi aquelas pessoas, eu falei, Soraya, parece que eles estão mortos. Estão mortos. Literalmente, estão mortos. Sim, mas o corpo morto, sabe? Eu falei, nossa gente, que coisa, a gente precisava fazer alguma coisa. É o nosso irmão que está ali. E a gente está, a vida está passando. E ali é uma cidade turística, todo mundo passa por ali. E eu quero seguir os meus prazeres, os meus compromissos. E ninguém está preocupado com esse povo. E são mais de 300, é uma cracolândia debaixo do viaduto. O que o governo fez? Eles colocaram pedra para eles não ficarem lá, mas eles estão em cima daquelas pedras. Deus nos criou com bondade e misericórdia, guarda isso. Esse mundo exige esse plano divino. Tudo o que aconteceu, a base desse plano é Torá. Quando você vai fazer a casa, você não faz o projeto. O projeto desse mundo é a Torá. E o projeto da construção do mundo, ele é amor, bondade e misericórdia. Quando nós afastamos dessa essência, o nosso mundo perde o sentido. Quando você afasta de Deus, quando você está distante de Deus, o seu mundo perde sentido. E quando o mundo perde o sentido, você busca prazeres. Você vai atrás de prazeres, de vícios. Muita gente está viciada em várias coisas, porque o mundo dele não tem sentido. E ele achou um escape ali onde ele está. Ou pode ser na droga, pode ser na prostituição, pode ser muita coisa. Vícios diversos. E quando Deus nos criou com essa bondade e misericórdia, Deus esperava que nós continuássemos com essa sequência de bondade e misericórdia para dar ao próximo. O que falta no mundo hoje? Bondade e misericórdia. O que está faltando na nossa geração? Bondade e misericórdia. Quando eu falo da Inglaterra, dos alunos judeus que tem que sair da escola para que não haja atentado na escola, o que é isso? Falta de bondade e falta de misericórdia. A geração do dilúvio é um exemplo disso. A Torá diz que Hashem, quando viu a humanidade, havia abandonado a sua essência. O homem tornou mal porque ele abandonou essa essência.
O Talmud explica que a violência, a corrupção, o ego havia tomado conta das relações humanas. Não existia mais respeito ao outro. O mundo estava sem bondade e sem a misericórdia. Pense comigo, o seu mundo, a sua vida, existe bondade e misericórdia? Dentro de você existe bondade e existe misericórdia? Como está o seu mundo? E quando Deus viu que esse mundo estava sem bondade, sem misericórdia, Deus falou: olha, eu tenho um plano. Eu vou mandar um dilúvio, mas eu vou dar um prazo. Esse povo vai ter um prazo de quanto tempo? 120 anos. 120 anos, para que eles possam mudar o seu coração e tornar bondoso. Deus encontrou um homem calmo, que era Noa, e fez esse projeto. Porém, eles não conseguiram. Eles não enxergaram o seu próprio mal. Quando você está diante dos seus prazeres, dos seus desejos, nada consegue confrontar os seus valores. Todo mundo, quando ele conecta com os seus prazeres, com as suas vontades, nada vai fazer com que eles enxerguem o próprio mal. Ele sempre vai ter uma desculpa. E o projeto da destruição do mundo foi por quê? Porque o homem não assumiu o seu papel. Ele está sempre apontando: foi ele, foi ele, foi ele. Foi a Eva, foi a cobra, nunca fui eu. Nós precisamos assumir o nosso papel. Enxergar os nossos próprios erros. E esses erros são o nosso ego. E esse ego são um ponto cego que nós temos, cada um de nós temos que fazer a nossa correção, a nossa ticum, e olhar para dentro de nós. Essa atitude que eu estou tendo, ela contém bondade e contém misericórdia? Se o mundo está em construção e eu estou a construir o mundo para Hashem, eu tenho que construir através de quê? Da bondade que Ele colocou em meu coração. Nós rezamos no Shabat que os céus e a terra foram construídos tudo pela bondade de Hashem. Está lá falando, você lê o Salmo, está falando que Deus criou tudo pela sua bondade, pela sua misericórdia. E como nós, filhos de Hashem, vamos construir um mundo sem bondade e sem misericórdia? Não, Cira, você tem que ter quebrar, tem que ter quebrar. Mas antes de tudo, nós precisamos ter bondade e misericórdia. E é muito difícil a gente ter bondade e misericórdia. Nós carregamos pontos cegos, facilitando o agir do Yetzer-Hará. Quando você tem os pontos cegos, o Yetzer-Hará aproveita desses pontos cegos para alimentar você naquilo que você busca, para o seu bel prazer. O ego fica desenfreado e impede de vermos onde nós precisamos mudar. É muito difícil você mudar em alguma coisa. Se eu falar assim, coloque uma lista de 5 coisas que você precisa mudar urgente. Nós temos dificuldade de fazer essa autoanálise. Por mais que a Torá nos chama para essa revisão, a leitura de Salmo chama para isso, e ainda nós temos Yom Kippur e temos também a contagem do homem para fazer essa reflexão. Mesmo sendo difícil, porque naquilo que eu estou plantado com meu ego, com os meus desejos, eu não consigo ver que eu preciso mudar. Aquilo que você está realizando para o seu bel prazer, você não acredita que você precisa mudar. Quer um exemplo simples? Os pais, quando falam para a criança, não fique no celular, não fica no joguinho, ele acredita que tem que sair no joguinho? Não. Para ele o pai está sendo ruim, porque eu não posso jogar. Por que eu não posso ficar mais 1 hora no joguinho? Ele tem consciência? Não tem consciência. E nada vai convencê-lo a mudar, porque ele não tem consciência. Ele está em cima de um prazer. E o prazer o alimenta. E deixar aquilo é um processo. É muito difícil. Então essa geração de Noa, ela não conseguiu conectar com si mesmo e fazer a sua reflexão e voltar para Deus. Os planos de Deus foram frustrados? Nunca será frustrado. Mas o Eterno continua acreditando em mim e em você, que nós vamos manter esse mundo pela base da planta que Ele construiu, bondade e misericórdia. Se não fosse a bondade e a misericórdia de Hashem,
todos nós estávamos destruídos. Porque nenhum de nós temos méritos para estar diante de Hashem. É a bondade e a misericórdia dele que nos sustenta. Então, depois de todo esse processo do dilúvio, o que aconteceu? O homem sai da arca e vem uma descendência. Noa tem 3 filhos. E esses 3 filhos vão novamente trazer toda a população da terra. Para a gente ganhar tempo, eu vou ficar só em uma linhagem, que é a linhagem de Shem. E essa é a linhagem que vem o caminho de Abraão. Depois do dilúvio, Noa abençoou seus filhos, e cada um recebe um propósito. 2 recebem um propósito e o outro recebe uma maldição. Pode ser chamado de maldição que ela está falando, que ele se tornou escravo dos outros. Da linhagem de Shem surgiu um caminho espiritual, do qual nós fazemos parte através de Abraão. O Midrash diz que Shem e Eber mantinham uma casa de estudo, foi a primeira yeshiva do mundo, e Abraão passou por lá para estudar e para aprender. A espiritualidade, ela é construída, olha que interessante, passo a passo a cada geração. A espiritualidade, ela começou aonde? Nesse processo. Em Shem, depois vem Eber, depois vem Abraão. Soraya falou muito bem. Por que Deus escolheu Abraão? Porque Abraão ensinava os seus filhos, geração em geração. Cada geração passa para a próxima geração. A fidelidade, ela não surge no espaço vazio. A fidelidade, ela é transmitida, ensinada e praticada. Deus viu que Abraão teria fidelidade, ele ia aprender e ensinar os seus filhos a essa prática. Então, eu e você, o que nós temos que fazer? Aprender, ensinar os nossos filhos através dos nossos atos, da nossa prática, da nossa conduta. E o mundo caminhou um pouquinho e nós chegamos novamente numa nova destruição. Sodoma e Gomorra, a cegueira do prazer. A Torá apresenta essa geração de Sodoma como a sociedade de enxergar o mal que praticavam. Em Sodoma, o Eterno viu que não tinha jeito, que essa geração, eles não fariam chuva em hipótese alguma. Não tinha como fazer esse processo de retorno para Deus. Além do pecado, Deus falou assim, essa geração, ela está tão fechada em si mesma, que eles não vão fazer uma conversão. É impossível essa geração converter. E Deus falou, essa geração só tem um jeito, destruindo com o quê? Enxofre e fogo. É interessante e que quando Deus fala para Abraão, Deus queria esconder de Abraão. Abraão fala para Deus, Deus, não é possível que naquela cidade, naquela metrópole, não tem 50 pessoas que dentro dela contém essa essência de bondade e misericórdia. Deus fala, se você achar, me fala, que eu não estou vendo. E ele começa a barganhar com Deus, até que ele vê que não existe nessa metrópole alguém com bondade no coração, respeito ao próximo. Estavam todos cegos, voltaram para o seu bel prazer. Não tinha limite. O Zohar afirma que o prazer ocupa o primeiro lugar da vida da pessoa quando ela perde a essência da bondade. Quando a pessoa perde a essência da bondade, ela está simplesmente voltada para o seu bel prazer. Por que existe pedofilia? É por bel prazer. Uma pessoa abusa de uma criança para ter prazer. Por que uma pessoa pega a outra, sequestra? Para ter uma relação com aquela pessoa para o seu prazer, contra a vontade do outro. Isso está cheio de todo lado. Olha essa misericórdia. Que essa maldade não fica no meu coração. A gente tem que limpar no princípio, este é o princípio das coisas. E nesse princípio você tem que entender que você tem que ter atos de bondade. Não é porque você quer que você vai fazer a qualquer custo. Não é porque você quer um celular que você vai roubar ali na esquina.
Não é porque você quer um tênis que você vai roubar ali na esquina e vai matar para colocar esse tênis e ir para a balada feliz da vida. Deus nos livre. O homem, quando ele perde a conexão com Deus, está em busca dos prazeres, é impossível, quase, ele fazer uma chuva. Esse retorno, ele é muito longo. Eu vou deixar você falar, só para a gente pegar esse raciocínio. Então, se você não acredita que o homem faz chuvar, eu acredito que eu sou resultado de chuvar. Mas esse processo, se ele não chegar ao momento de uma consciência, você não consegue. Porque enquanto você está em busca do seu prazer, você está no ponto cego. A sua alma animal está tão forte que você não percebe. E você não aceita. Se alguém mostra, sinaliza para você fica com raiva, você briga. Hashem busca em cada um de nós apenas um ato de bondade e de misericórdia. Nós temos que ter essa bondade, essa misericórdia. E quando nós falamos dessa bondade e misericórdia que acompanhou Abraão, o slogan de Abraão, que era conhecido como no mundo, que era um homem bondoso, um homem amoroso, um homem que abria sua casa, um homem que servia os melhores vinhos. No meio do deserto, você tinha vinho para tomar, tinha carne para comer. Abraão chamava todos, vem comer comigo, lancha comigo. E quando eles iam pagar para Abraão, perguntar quanto era, ele falava, não tem preço. O preço é você agradecer a Hashem, que tudo que nós temos é a Hashem que nos dá. E quando a pessoa falava assim, não, isso não, eu não acredito nesse Deus, eu não vou falar isso. Eu falo, então tudo bem, então você me paga, é $1 milhão, é $1 milhão no deserto, tomar vinho, comer uma comida dessa, é $1 milhão, então me dá. Não, de jeito nenhum, vou falar, vamos agradecer a Deus. Brincando, Abraão nunca faria isso, mas era uma maneira de expressar. Mas a Torá escreve que Abraão era conhecido por todo mundo, por ser uma pessoa bondosa. E Deus deu para ele vários testes na vida de Abraão. A gente fala 10 testes, mas foram muitos testes. Abraão, pequenininho, foi criado dentro de uma caverna, todo esse processo. Imagina você amadurecendo todo o caminho de Abraão. Então foi um caminho muito difícil. Mas Abraão é o símbolo de Hesed, de bondade. Hashem encontra em Abraão a essência original da criação. Deus encontrou em Abraão essa essência. Abraão era a essência de Deus aqui na terra. E Deus tinha um projeto que era Isaac. E Deus confiou esse projeto a Isaac. E Deus falou para Abraão, Abraão, eu quero que você faça um sacrifício para mim. Eu quero que você cancele o nosso projeto. Eu quero que você mate Isaac. Parece que é uma coisa simples, não. Como que Abraão vai aparecer diante da sociedade falando assim, eu matei o meu filho? Um homem que é bondoso, caridoso com todos, como que ele teve coragem de matar o seu filho? O Eterno queria provar para o mundo que realmente Abraão vivia a essência da bondade. E assim que chega a prova mais difícil de Abraão, que é esse sacrifício de Isaac. E quando o Eterno fala com Abraão, Abraão prepara todo esse processo. Abraão pega alguns soldados, chama Eliezer, chama o seu filho Ismael e o próprio Isaac, todos já grandes, homem formado, quase 40 anos. O Midrash não fala que depois que eles estavam caminhando, eu achei isso maravilhoso, que eles foram caminhando e como estavam próximo do monte, tinha alguns montes, e Abraão viu uma fumaça, e essa fumaça era o Monte Moriá. Ele não sabia qual era o monte. E ele começou a perguntar. Ele perguntou para Eliezer, Eliezer, o que você está vendo lá na frente? Ele fala, eu vejo 3 montes. Perguntou para Ismael, Ismael, o que você vê? Eu vejo 3 montes. Ele perguntou para Isaac. Isaac fala para ele, pai, Abba, eu vejo uma fumaça de glória sobre aquele monte. O que Abraão falou assim? Então, entendi. Vocês ficam aqui e eu vou com Isaac. Porque o propósito era que todos participassem. Mas não, Deus falou, é só para quem está vendo. E quem estava vendo? Isaac. E eles subiram. É muito interessante essa caminhada de Abraão, que tudo que Abraão fez, ele pensou na humanidade. Quando Abraão foi fazer a Brit Milá,
Ele fez a Brit Milá 10 anos depois que Deus falou que era para fazer. E quando ele foi fazer a Brit Milá, ele juntou todos os homens os soldados, Ismael, todo mundo, e ele falou com eles o seguinte: olha, nós vamos fazer a Brit Milá escondida, ou nós vamos fazer com todo mundo sabendo que nós vamos fazer? Que ele falou assim: porque se eu faço a Brit Milá, nós vamos estar fragilizados, alguém pode nos atacar. Olha que resposta linda que ele teve de Eliezer, o seu servo. Abraão, Deus sempre cuidou de nós. Deus nos salvou contra os 5 reis. Você acha que Deus não vai nos salvar se a gente fizer a Brit Milá para todo mundo saber? Eu achei maravilhosa essa resposta. Abraão estava preocupado, ele não confiava em Deus. Lógico que ele confiava, mas a gente tem que também ter os nossos cuidados. E a gente tem que aprender a ouvir quem está do nosso lado. Ele falou: não, está perfeito. Vamos fazer e vamos colocar no holofote. Todo mundo tem que saber que nós temos uma aliança. Eu achei isso lindo e maravilhoso. E quando a gente está nessa aliança, não precisa ter medo. Ninguém vai nos atacar, porque vai ter que nos guarda. Baruch Hashem, a gente não precisa ter medo. Abraão entende que o sinal é ali que tinha esse sinal, e era aquilo que Deus tinha proposto, que era a visão. Para chegar no monte era só Isaac e ele. É interessante que muitos de nós temos chamados, muitos de nós temos muita coisa na nossa vida para realizar, e às vezes você quer carregar muita gente com você. Olha, essa pessoa não está enxergando, deixa ela esperar lá embaixo. Continua a sua jornada. Nem todos vão caminhar na mesma visão espiritual que você. É importante ter as pessoas, sim, mas nem todas estão enxergando. Nós temos que esperar um momento para que Deus abra os olhos. Cada hora Ele abre da maneira que Ele quiser. Então, Abraão, quando você começa a sua jornada, olha que interessante. O Yetzer Hará tenta impedir Abraão de todos os jeitos dele fazer isso. O Yetzer Hará fala para Abraão o tempo todo: Abraão, como você vai matar seu filho? Isso é impossível. Pense bem, Abraão. Você acha que Deus requer isso de você? Mas Abraão, ele reconhece a voz de Hashem, que ele aprendera na caverna onde cresceu. Lá aconteceu um milagre que o salvou da fogueira. Hashem o tornou um homem próspero e protegido. Abraão sabia ouvir a voz de Deus. Ele soube ouvir a voz de Deus. Ele falou assim: eu conheço essa voz. Eu não estou enganado. Eu não estou confuso. Eu conheço essa voz. Vai, meu sonho. Você precisa conhecer a voz do seu Pai. A voz de Deus que fala conosco. E Deus fala conosco diariamente. O Eterno ama falar conosco. Abraão subiu no monte disposto a entregar o que ele mais amava. E quando ele ia sacrificar seu filho, o Eterno gritou, né? O anjo gritou: não faça isso, Abraão. E Deus falou para Abraão: agora eu sei que você realmente me ama, porque você venceu aquilo que era mais importante para você, a bondade e a misericórdia. Você foi contra a sua essência, sacrificar o seu filho. A essência da criação: fidelidade, bondade e misericórdia. Você não pode perder isso na sua vida. Fidelidade, Hashem, bondade e misericórdia. A humanidade está perdida por causa disso. Enquanto a vida continua esses processos, nós temos Sara e a eternidade. O Satã, ele não conseguiu convencer Abraão, mas ele deu um susto em Sara. E o espírito de Sara voltou para Hashem. Mas Silas, a Sara então era mais fraca? Não. Tudo é propósito de Deus. Fala comigo assim: Ganzul e Tová. Nada foge do projeto de Deus. Nada foge do projeto. O Midrash explica que a alma dela retornou a Hashem naquele instante que o Hassatan falou com ela que Isaac ia ser sacrificado. Abraão volta a Queidá, do sacrifício, e ele agora encara outro desafio.
encontrar um lugar digno para sepultar Sara. É notório lembrar que ele ainda manteve-se fiel. Deus falou: agora eu sei que você me ama. 1000 maravilhas, né? Desceu feliz. E quando ele desce, a vida continua e Sara morre. E ele entendeu que cada circunstância, por pior que pareça, tem um propósito. Por isso ele dizia sempre: tudo é para o meu bem, asilo do lar. E ele foi e comprou a gruta de Marpelá por um preço altíssimo. Dinheiro não faz diferença. O que faz diferença é a bondade e a misericórdia para um local digno para você colocar sua companheira. Olha que coisa linda. Independente do valor, eu quero um local digno para colocar minha companheira. Sara viveu 127 anos plenos de propósito. A luz da sua tenda permanecia acesa direto. Diz o Midrash que os pães, né, meu bem, os pães da tenda de Sara não envelheciam. O pão ficava lá, ele conservava durante 7 dias. Como o pão começou a conservar aonde? No templo. Né? O pão ficava lá 7 dias. Quando eles iam trocar, o pão ainda estava novo. O pão na casa da Sara não que envelheceu. E quando nós olhamos para a vida de Sara, que ela viveu 127 anos maravilhosos. E como que foi essa vida maravilhosa? Será que a vida de Sara foi tão fácil assim? Sequestros, fome, riscos, deslocamentos, e mesmo assim ela manteve focada, foi paciente, amorosa e fiel. Isso é força espiritual. Quer ter força espiritual? Mantenha um foco. O que é que Deus tem para mim? Eu vou manter esse foco. E é isso que eu quero falar sobre o foco. A vida de Abraão parecia precisava enquadrar em alguns locais. Porque Deus prometeu para ele que ele seria pai das nações. E ele então só tinha quantos filhos? 2 filhos. E ele precisava de mais filhos. E ele não sabia como, mas ele sabia que ele era o pai das nações. E Abraão agora fala: antes de eu cuidar de mim, eu vou cuidar do meu filho. Meu filho precisa de uma esposa. De uma esposa que seja fiel, que seja da minha linhagem. E ele chamou Eliezer. Eliezer faz um voto com ele. E Eliezer fala para ele assim: meu servo, tudo bem. E se eu chegar lá e encontrar a pessoa e ela não quiser vir? Você está livre. O anjo de Deus acompanhou Eliezer e foi tudo milagroso. Tudo o que aconteceu foi um milagre. Até o pai de Rebeca, Betuel e o Labão, eles queriam matá-lo e continuar a pegar as riquezas, os camelos, e não matar Rebeca. Colocaram veneno na comida, um anjo que foi, mudou a comida, e o pai morreu, e Labão começa a tomar conta da cena, e Labão, cena dos próximos capítulos. Nós vamos estar estudando quem foi Labão. Mas quando Rebeca aceitou esse convite, e ela foi ao encontro da sua jornada, da sua missão, consolou Isaac, e ela adentrou na tenda. O que aconteceu? A luz voltou para a tenda. O pão voltou. E esse pão e essa luz está presente na mesa da nossa casa, através das mulheres, até hoje. E nunca mais apagou para o Hashem. A vela que a Rivka acendeu, ela está acesa até hoje. É a chama de Israel. Por isso que é tão importante a gente fazer as mulheres acenderem a vela. Porque essa vela não apaga. Por que é importante o pão? Porque o cuidado de Deus, a proteção, não vai voltar na nossa casa alimento. Porque é presente de Deus. A tenda de Sara voltou a brilhar. A riqueza espiritual voltou sobre nós, Baruch. E ela está sobre nós. E é interessante que aquela fala de Provérbios, que a luz da mulher não se apaga, está ligada a essa luz dessa vela de Sara que não se apagava. E essa luz não se apaga nem à noite. E é interessante a nossa vida, porque a gente tem que ter paciência, fidelidade e amor em Hashem. Sem paciência, fidelidade e amor, a gente não consegue chegar aonde Deus quer nos colocar. E nós encontramos nessa paraxá a história de Agar. Abraão, depois que casa Rebeca, aí vem Agar.
ele casa com Agar novamente. Mas só que Agar, ela era filha de Faraó. Faraó deu Agar como serva de Sara, como presente, quando ele sequestrou Sara. Ele deu Agar de presente. E Agar, depois que ela teve filhos, Ismael já estava grandinho, Abraão mandou ele embora, não foi? Ela não foi embora. Ele encontrou com um anjo, que era o Ismael tinha água, e ele falou assim: não se preocupe, tenha paciência que vai dar tudo certo. Ali na sua frente tem água, toma água, e Deus vai fazer de você, através de você, uma grande nações. Não é isso? Ok? Ela ouviu essa palavra, tomou água e foi embora, voltou para o Egito. Olha que interessante. Depois de muitos anos, de mais de 30 anos, que Agar ouviu essa mensagem do anjo, ela voltou para o Egito, filha do faraó. Ela poderia ter conhecido outros homens? Ela preferiu Abraão. Ela se tornou plena, paciente, com fidelidade a Shem, e amor àquilo que o Eterno falou com ela que aconteceria. E ela esperou. O que eu quero dizer com isso? Quando Agar ela foi treinada para ser paciente, Sara deu uma surra na Agar? Não. Deu uma surra nela e ela fugiu. Ele está estudando, né? Não, ela apanhou de Sara. E quando ela apanhou de Sara, ela foi falar com Deus lá no poço. O que o anjo falou com ela? Volta, humilha diante da tua serva. Aprenda. Aprenda. Tenha paciência. Tenha fidelidade, tenha amor. Muitas vezes, muita coisa acontece na nossa vida e nós queremos fugir. É difícil entender as coisas. Muita coisa acontece na nossa vida e nós não conseguimos compreender. Eu fico sempre batendo nessa história, porque a gente volta nela, todo Rosh Hashanah, a gente tem essa leitura. Eu falo: Deus, por que a gente tem que ler de Agar? Aí eu falo assim: Cira, sabe por quê? Porque você tem que ter paciência, fidelidade, amor, bondade, Hashem, esperança. Porque o Eterno não esquece de ninguém. O Eterno não esquece de ninguém. Ele está renovando o seu ano, Cláudio, para que você alcance os objetivos que Ele prometeu para você e para cada um de nós. O Eterno renovou o próximo ano para a gente alcançar os nossos objetivos. Parece que está longe. 30 anos é muito tempo na nossa vida. Mas Agar aguentou esses 30 anos. E depois de 30 anos ela volta, casa com Abraão e tem quantos filhos? 6 filhos. As nações. Baruch Hashem. Às vezes na sua vida parece estar tudo difícil. Parece que não tem nada acontecendo. Saiba, Deus está no controle de tudo. Veja essa história. Aprenda a ter paciência e fidelidade a Deus. Acredite a Deus. Deus não vai decepcionar você. Deus não vai decepcionar você. É aquele local que Deus vai te colocar e Ele vai te levar. Às vezes nós temos muitas oportunidades de desviar o nosso foco. Agar era uma mulher bonita, uma princesa. Voltou para o Egito. Você acha lá que ela não poderia ter muitos prazeres? Por isso que ela vem como um incenso. Ketura, né? Representa o incenso. Ela vem como incenso. Por que ela vem contra o nome? Porque ela desceu e não se contaminou. Ela é como um incenso puro. O que acontece conosco? O Eterno coloca na nossa jornada um local para você brilhar. E para você brilhar, você tem que suportar, aprender a ter paciência, bondade e misericórdia. Porque se você chegar aonde o Eterno quer que você chegue, sem essa bondade no seu coração, você vai pisar nas pessoas. Para José ser José, ele precisou passar um bom bocado, apanhou bastante, sofreu bastante, mas ele manteve a bondade, a integridade e o amor
perdoou seus irmãos. Como governador, ele podia dar uma surra nos mandar dar uns tapinhos nos meninos? Podia. Não, o que ele fez? Ele chorou, teve compaixão. E ele entendeu o processo. O que eu acho lindo de Yosef, que ele fala assim, olha, entenda a minha jornada. Deus me colocou aqui e fez com que eu passasse por tudo isso para que houvesse salvação na nossa casa. Baruch. Para chegar a salvação na sua casa, tem que passar por você. E você tem que suportar os trancos. Então, quando você vira assim, a vida de Sara é maravilhosa, a sua também. São essas tribulações que colocam a gente no foco. Sem isso, a gente não chega no local. Para Abraão ser realmente um homem bondoso, ele teve que provar para Deus que eu sou amoroso, eu amo a Deus de verdade. Mesmo que todos vão ser contra mim, pelo meu ato de matar meu filho. Mas eu amo a Deus acima de todas as coisas. Essência da criação. É a essência da criação. E o que está faltando em nós é essa essência da criação. Nós precisamos lutar por isso. A lição dessa paraxá é muito interessante. O segredo da vida espiritual está em 3 pilares. O primeiro pilar que nós temos que ter, ele é chamado de confiança. Você precisa confiar no propósito, ainda que você não entenda o processo. Você precisa confiar, ainda que você não entenda o processo, mas você precisa confiar. Agar desceu para o Egito, atravessou o deserto, humilhada, chegou lá na casa dos pais, humilhada, foi rejeitada, foi mandada embora, mas ela confiou no processo. Outra coisa, você tem que ter a prática. E qual que é a prática? Bondade e misericórdia para manter a essência da criação. E por último, viver com paciência, fidelidade e amor, seguindo os passos de Abraão, de Sara. Sara tinha que ter muita paciência com Abraão, né? Porque Abraão virou para Sara e falou assim, Sara, fala que você é minha irmã, você é muito bonita, não sei o que vai acontecer, eles vão me matar. Isaac, na próxima paraxá nós vamos começar a ver os processos de Isaac, a briga por causa dos postos de água, né, que era o shopping center na época, o shopping, o poço de água. Precisamos aprender com esses homens paciência, fidelidade e amor a Hashem, com Rebeca e com Agar. Nós precisamos aprender, porque esse grupo, através desse processo de fidelidade e amor, eles geraram Israel, geraram as 12 tribos. E nós estamos aqui para que possamos continuar esse propósito dos nossos patriarcas. A vida nem sempre vai explicar para você em que fase você está. Nem sempre você vai entender o que está acontecendo. Nem sempre nós veremos resultados imediatos. Mas as sementes que plantamos com bondade e misericórdia, elas florescerão no tempo certo e no local certo. Sabe, eu tive uma experiência muito interessante. Lá no Rio de Janeiro, eu tive um gerente, ele chegou aqui para Belo Horizonte, o Paulo Garrido, se você lembra dele. Ele chegou, veio para trabalho, chegou na agência. Ele chegou na quinta-feira, com a mudança, foi morar em frente ao Diamond, e na sexta-feira ele foi trabalhar. Como bom mineiro, a gente convida a pessoa para casa da gente, né? Aí assim, ele falou assim, eu moro na Mantiqueira, aqui isso e tal. Você está aí, não tem alguma coisa? Se você quiser domingo, vou na casa fazer um churrasquinho. Falei para falar, né? Aí domingo toca a campainha lá em casa de manhã, tocando alguém pedindo alguma coisa. Deixa a Ângela atender. A Ângela não atende, ela vai os filhos. Quando eu olho lá, quem que era? O Paulo com a família. A gente estava dormindo, eu nem falei com a Soraya. Imagina chegar uma pessoa que você nem conhece direito. Cheguei na esposa e as 2 filhas na casa do churrasco. Levou tudo, chegou toda sacolada, tá em casa, eu misericórdia, o que eu faço? Aí eu falei, churrasco, bate na arrumada, tem visita, chega a visita. E falei, não, tudo bem, peraí, Paulo, só um minutinho que eu vou, só estou de pijama aqui, vou abrir um minuto só para lá.
Falei, senhora, chegou uma visita. Aí eu falei com ele que era para vir cá, veio, que trem tudo, vem correndo, troca de roupa, levanta. E foi um carioca, é interessante, né? A gente sabe conversar, a esposa é conversar, todo mundo conversar. Foi na casa, foi legal, e no outro final de semana, a gente tinha uma formatura no Casados, lá no Minas 2, lá no Minas Tênis. E era caro o ingresso, eu convidei ele por convidar também, e ele aceitou o convite. E eu tinha que pagar, se fosse hoje, era uns 300, 400 reais, que era caro aqueles convites. Convidei, né? Aceitou, falei, não, eu vou. Falei, então tá. Deu o convite para eles. E olha que interessante, 20 anos passaram. Eu fui tomar posse lá na academia e falei com o Juliana, o rio está perigoso, que tem todo, eu meio com medo. Falei, senhora, mas Deus nos guarda. Aí falei com o Paulo, ele falou, nossa, Silas, que bom que você está chegando, e eu vou te buscar, pode vir, eu vou te buscar e tal. E está sendo bom que está tendo uma formatura do Casados. Eu quero você em Soraya lá na formatura. Eu falei assim, olha, eu vou sozinho, Paulo, porque está perigoso, não sei como está. Não, Silas, tem perigo. Carioca, para eles está tudo bem, né? Não tem perigo. Falei, então tá bom. Aí eu fui, e olha que interessante, isso há mais de 20 anos. Ele foi comigo lá para a academia, depois da academia nós fomos lá para conhecer a formatura, a festa. E através desse ato pequeno que eu fiz, um convite sem ser convite, esse rapaz participou conosco, ele voltou para o Rio de Janeiro, e ele levou esse curso para lá. E hoje, quem conhece lá na Tijuca, lá no shopping, tem um andar lá no shopping que eles têm uma comunidade. E me apresentou, jogaram tapete vermelho para mim, falaram assim, vocês eram Banobá, né? Por quê? Porque essa congregação estava falida. Ele chegou lá, levou Casados, ele é o líder do Casados lá, tem 20 anos que ele faz Casados, e tem uma comunidade imensa de pessoas transformadas. Olha que interessante, mas ele é cristão, independente do que ele é, a bondade, a misericórdia, está mudando um mundo de pessoas. E eu falei, Soraya, que é possível. E eu não acreditava no Paulo para isso. Né? Eu não acreditava. Como gerente era muito difícil, era bem rígido. Mas uma pessoa legal, eu falava, né? Paulo é muito rígido, muito engessado como gerente. Mas tinha que ser. Mas aquilo que a gente faz parece pequeno, mas você não sabe o que acontece lá na frente. Você não sabe quantos mundos você já transformou através de pessoas. Eu fiquei pensando assim, Deus, como que a gente tem um impacto das nossas ações? Aí eu volto lá naquela minha fala, porque é através dos seus atos, das suas ações, que você vai passando para outra geração. Você tem que semear. Você tem que semear, e quando você semeia, a bondade e a misericórdia, ela vai florescer, que é a criação do mundo. Então, eu fiquei assim muito feliz com isso. Falei, Soraya, imagina quantos mundos nós já mudamos. Quantas pessoas foram transformadas através das nossas ações. Por pequenas ações você não precisa fazer muito não. É simplesmente abrir a boca e convidar. Um convite muda a vida de todo mundo. Porque quem faz é Deus. E Deus sabe a trajetória de cada um, aonde que o outro tem que estar. Então a gente passa por caminhos que a gente tem que agradecer a Deus pelos caminhos. Pelas oportunidades e tombos que nós tivemos. Porque esses tombos nos fizeram crescer. Então a gente cresce com os nossos tombos. E as dificuldades que o Eterno coloca na nossa jornada é para o nosso bem. Fala assim, obrigado, Deus, pelas minhas dificuldades. Porque eu vou crescer. Eu não vou ser como a geração de Sodoma. Eu vou fazer de chuvar. A gente tem que fazer de chuvar. E quando você rezar e falar assim, Deus, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Me ajuda a ser uma pessoa bondosa. Me ajuda a ser uma pessoa caridosa. Me ajuda a olhar para o outro com amor. Isso é muito difícil. Às vezes a gente tem desgaste com coisas pequenas. Mas a gente tem que deixar isso para lá. Sabe por quê? Porque Deus quer te levar para um outro patamar. Porque quando Deus quer chamar você, Ele leva você. Quando Deus quer colocar você no local, porque Ele tem um propósito. Eu falo assim, olha, eu cheguei na academia e eu não tenho mérito para isso. Eu falei, Deus sabe que eu preciso estar ali, tem alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou fazer. E falo assim, Deus, eu estou aqui, eis-me aqui. Eu sou pequeno, não tenho currículo para isso.
mas Deus me colocou. Então, se Deus nos colocou lá, tem um propósito. Aonde Deus coloca você, tem um propósito, você tem que fazer, tem que ir. E você tem que falar assim, olha, eu sou pequeno, como a Soraya ensinou na quarta-feira. Eu sou pós-cinza, mas esse pós-cinza vai deixar a sua marca. Aonde você passar é bondade e é misericórdia. É bondade e misericórdia. Não adianta ter roupa, não adianta ter um mundo de coisa. Eu falei, Soraya, eu fiquei humilhado. Todo mundo naquele cheio de anel, que tem tudo, eu fui lá, cheguei, né? Todo mundo, eu falei assim, não, o que eu tenho é minha essência, é paz, é Deus que a gente exala. E o saber, é saber que quem sopra em nós é Deus. Quem fala por nós é Deus. Né? Então, se onde você vai chegar, é Deus que vai te levar. E não é por mérito seu, é porque Deus precisa de você lá. Aonde Deus precisa de você, Adriano, vá. Lá, e onde Deus precisa de você, vá lá. Vai. Acredita nesse Deus que chama a gente, que chamou Abraão, que chamou a cada um de nós. Por isso que eu tenho falado, porque o nosso sacrifício ainda nós não chegamos, porque Deus colocou à prova tudo o Israel através de Isaac. E Abraão foi lá e fez. Deus está chamando a gente para sacrificar o nosso Isaac. Sabe o que é sacrificar o nosso Isaac? É render totalmente a Deus. É saber se Deus cuida de mim. Acreditar em Deus. Acreditar em Deus assim, fielmente. Não existe nada fora assim. É isso que a gente precisa saber. Se a gente for trazer essa paraxá com o midrash e tudo, tem muita coisa, muitas curiosidades interessantes, mas isso não muda a minha vida. O saber é bom, mas o que eu tenho que saber? Que para eu estar em conexão com Deus, eu tenho que ter bondade e misericórdia. Fala, Alexandre. É porque tudo isso também, eu estava vendo até um comentário hoje de manhã. Se você desconecta de Deus por ter determinado por Ele mesmo, se você afasta da Torá, você tem a morte espiritual. E a morte espiritual foi o que o povo de Sodoma teve. Não tem jeito mais. Tá? E isso não tem como conectar de novo. Então. Alexandre, é só quando você lê lá esse comentário, aquele povo não tinha jeito mais, porque eles chegaram a um limite que não tinha uma pessoa lá sequer que pudesse levar isso para eles. Então Deus estava por aqui. Mas essa geração, nós somos como Sodoma. Nós estamos nisso. Mas Deus não quer destruir. Por quê? Você está injusto. Quando eu precisava ser destruído, tinha algum justo no meu lugar. Então hoje tem. Então a esperança ela existe. Aquele povo foi específico que Deus quis destruí-los, tá? Só essas cidades, essas metrópoles que Deus destruiu. Mas não quer dizer que Deus destrói o homem. Hoje a bondade e a misericórdia que está nos sustentando. E porque cada geração tem os seus justos. Mas então não tem uma morte espiritual mais. Existe individual, não essa coletiva. E a morte espiritual é quando você desconecta da alma divina. Então, se você desconectou da alma divina, você tem essa morte. Se você se afasta de Deus e da Torá, você desconecta. E Alexandre, automaticamente Deus você tem que intervém. entender uma coisa que é difícil. O judaísmo é uma filosofia divina. Existe o judaísmo e existem outras crenças. Existem padres, existem pastores, que são pessoas totalmente conectadas a Deus, na prática deles. Você não pode vir, entenda isso. Você está em qual crença? Em qual sua filosofia de vida judaica? Você segue ela, você tem essa conexão. Mas nós tivemos Maria Teresa de Calcutá, você vai falar que ela é desconectada de Hashem? Não, eu não Então, falei. o que você tem que entender? Você tem que olhar no todo sempre, assim, ó, eu tenho a minha filosofia de vida, eu tenho que ser íntegro aqui. Mas existem pessoas que elas estão íntegras com Deus, para Deus, naquilo que ela está fazendo. Dentro da bondade e da misericórdia. A morte espiritual, quando você entra na vida animal pura e desconecta com o eterno, quando você tem a morte espiritual, não tem mais volta. Tem volta. Tem volta. Quer que eu te prove? Tem o rei lá, o rei da luta de eu e você.
Eu e você somos prova disso, totalmente conectados com Deus, estamos aqui. Eu e você somos a prova disso. Da Hashem, que Deus não nos destrói, e nós tivemos a oportunidade, e temos que ter bondade, esperança. Não, a gente não tinha mérito, não. Foi a bondade de Deus e a misericórdia. Nós não queremos, não. A gente sabe a bagunça. O que acontece? Mudar o nosso pensamento sempre, Alexandre, com bondade e misericórdia. Olha essas pessoas que estão distantes com bondade e misericórdia. Mas eu olho com bondade, eu tenho medo de desconectar e ter essa moto espiritual, sabe? Não, você não vai desconectar, não. Foi apenas livre. Você não quer e nem vai. Nem vai. A Soraya tinha um voto, era interessante, que eu gostava, ela falava isso. As crianças pequenas falavam assim, olha, se a gente sair de Deus, que Deus vai tirar a vida da gente. Os meninos eram pequenininhos, você lembra? Não. Os meninos pequenininhos, ao se desviar, que Deus pode matar a gente. Os meninos pequenininhos, tem isso, para ter o temor. Mas o que eu quero nessa porção de hoje, para a gente entrar com muito fôlego nas gerações, na próxima Paraxá, pode vir, meu bem? Para a gente concluir isso, olha, o Eterno que é bondade e a misericórdia, essa bondade e misericórdia, ela tem que estar sobre nós. E cada um de nós temos uma trajetória, e nós temos que seguir essa trajetória, que é o ponto onde Deus quer nos levar.